Fala, fiel, mais um compilado de todas as notícias de hoje do nosso Coringão. Mais tarde tem jogo contra o Fortaleza, o Timão vai com bastante mudanças. Rodrigo Garro tá com bastante moral dentro do clube. A gente vai trazer tudo sobre esse assunto aqui para vocês. E também agora com a saída do Rubão, como vai ficar o departamento de futebol do Coringão? Será que vai ter pedreira aí pela frente ou as coisas vão ficar mais organizadas? Vamos explicar também mais assuntos aqui, trazer para vocês sobre o Corinthians. Então fica até o final, porque às vezes a notícia que você quer tá no segundo, no terceiro vídeo. São 3 vídeos aqui no vídeo de hoje e a gente vai trazer tudo sobre o Coringão. Se inscreva no canal, deixe seu like para fortalecer o nosso trabalho também, ajuda a gente demais. Só clicar aqui embaixo e vamos pro vídeo, né? As notícias do Corinthians, já era para ter feito isso, me perdoem aí o atraso em algumas situações, porque realmente não consegui gravar nos últimos dias. Mas estou aqui para trazer a informação para você, né, de que você já deve saber, o Rubão, o Rubens Gomes, o diretor de futebol estatutário, está fora do Corinthians. Ele foi desligado pelo Augusto Melo, aquilo que a gente já tinha antecipado, já falava disso há umas 2 semanas. O próprio Augusto Melo, na saída do Nabi Abichedi, lá depois do jogo contra o Bragantino, meio que deu a entender isso, quando ele disse que mudaria tudo no futebol. Foi demovido da ideia por alguns dias para pensar, refletir, entendendo que isso poderia gerar algum desconforto maior ainda no aspecto político, porque, vocês sabem, né? A eleição no Corinthians, ela recém começou, mas ela já está pensando na próxima candidatura. E aí tem os grupos políticos de oposição, tem o André Sanches movimentando o tabuleiro por fora, sim, isso ainda existe, para, inclusive, construir um movimento para daqui 2 anos já tirar o Augusto e colocar um cara dele lá, mais uma vez, isso é natural, como outros grupos políticos também. E desligar o Rubens Gomes agora faz com que o Rubão se torne, talvez, um membro da oposição. O cara que ajudou ele na candidatura, mas pelo racha político, ele pode se aliar com outras figuras para voltar, inclusive, como candidato a presidente. Olhem como é a política e a política dos clubes. Enfim, o Augusto telefonou para o Rubão para desligá-lo. Efetivamente, ele já não estava comparecendo por um quadro de dengue e também por uma punição do STJD. E agora está completamente fora do Corinthians. O Rubão cometeu algumas barberagens, né, no começo da gestão, aquela história de acabou a farra, né, que incomodou demais o Augusto Melo. O Augusto também estava falando, né? Também estava dando entrevista, dizendo que ia construir patrocínios bilionários, que ia trazer o Gabigol, aquela coisa toda. Mas essa frase do Rubão, ela já entrou, né, para a história do futebol paulista, né? Uma entrevista que ele deu na Rádio Bandeirantes, eu estava ouvindo no carro os meus amigos lá, o João Paulo Capelanes, Ricardo Capriotti. De repente, quando ele fala aquilo, sabe quando você sente assim, fala, mano, isso vai dar pano para manga. Por quê? Porque ele deu um incentivo, né, aos rivais. Se o Corinthians vencesse tudo a partir de agora, beleza, ele estava salvo. Mas não era uma tendência, né? Começando uma reformulação. Então, no primeiro insucesso e os rivais com a tendência de ganharem títulos, era óbvio que isso ia acontecer. Ainda mais Palmeiras e Flamengo, né? Como é que você fala que acabou a farra do nada, assim? Chega pianinho, constrói primeiro. Não foi o que ele fez. E aí, tomou muita pancada, não só externamente, mas internamente, conselheiros, aí deu a briga com o Romeu Tuma Júnior, lá o presidente do conselho, que criou comissões para fiscalizar o futebol. O Rubão não gostou disso, e aí deu esse racho, o Augusto ficou no meio, desligou o Rubão. O Rubão não gostou do telefonema, porque digamos assim, ele entende que merecia um tratamento melhor. E aí na sua carta de despedida, caiu atirando, né? Disparando para todo lado. Diz o seguinte: a única explicação dada foi a pressão que ele diz sofrer. Estranhei, pois tenho consciência que uma decisão como essa agita ainda mais o clube. Já conturbado pelas recentes notícias sobre comissões de patrocínio, aí tem um intermediário lá da patrocinadora Master, né? Permuta de colchões, aqui ele dá uma cutucada, né? Resistência à contratação de CEO e volta da equipe sub-23. Aliás, nunca deixei de questionar questões como essas, o que não deve ser ou não deve ter agradado algumas pessoas. Pior, justamente no momento em que o nosso time consegue reagir e vencer 2 jogos seguidos e tudo mais, mas aí tudo bem, né? Isso acontece lá e cá. Alimenta a estranheza também o fato de nos últimos dias eu ter defendido a gestão publicamente, uma vez que a diretoria e o próprio presidente concordaram em nossa última reunião que era necessário impedir o avanço das comissões, pelo menos da forma como foram feitas. Então ele diz que o Augusto estava com ele nessa, digamos assim, contrariedade com as comissões do Romeu Tuma Júnior.
Enfim, na condição de presidente e responsável pelo que acontece no clube, Augusto Melo tem todo o direito de escolher as pessoas com as quais quer e não quer trabalhar. Rubão está fora e como fica o departamento de futebol agora? Bom, o aspecto político ainda vai ser bem detalhado. Na sequência, a gente vai ver movimentos do Rubão e dos grupos políticos que ele vai apoiar ou que apoiarão ele, provavelmente se mexendo para buscar alguma coisa no sentido de poder dentro do clube. Mas, afora isso, o Fabinho Soldado, que chegou com plenos poderes, inclusive engolindo o Rubão, definindo contratações, contratou o Antônio Oliveira, regularizou o Rodrigo Garro, contratou o Mateuzinho, que, enfim, o Rubão fez aquela barberagem de contratar, não contratando, deixando o moleque treinar, vazou para todo mundo e ele não tinha nada assinado, ele voltou pro Flamengo. Um mico danado, mas foi lá o Fabinho Soldado chegou, até porque veio do Flamengo. Não, peraí, empréstimo não, vamos resolver definitivo aqui, ó, me dá isso aqui, papapá, resolveu. O Fabinho Soldado começou a resolver todos os problemas que o Rubão tinha criado e que o Augusto não estava conseguindo resolver. E o Fernando Alba, que é um diretor adjunto, os dois vão tocar a pasta, não vai ter diretor estatutário definido por enquanto pelo Augusto, sabe por quê? Porque esse cara, provavelmente, se definido, viria de algum grupo político que já estaria de olho na candidatura. Então, o Augusto não vai dar essa moral para ninguém. Por enquanto, ele vai deixar esses dois tocando futebol, juntamente com ele, evidentemente, né, que se envolve muito nesse aspecto. Jogo contra o Fortaleza, dificílimo. O Corinthians precisa vencer o segundo jogo seguido para dar uma respirada na tabela, depois da sequência ruim. É importante para continuar o trabalho, depois das trocas que o Antônio fez no time, né? A começar pelo gol. Então ele define o Carlos Miguel como titular e no último jogo, então, ele foi absolutamente fantástico e determinante. E aí você tem o Breno Bidon também se afirmando, o Wesley da mesma forma. O Yuri Alberto e o Igor Coronado chegaram a aquecer com bola no último treinamento da sexta-feira, mas eles seguem de fora. Então, o escopo do ataque vai seguir o mesmo, já que o Pedro Henrique ainda está machucado. O Romero como falso 9, que está bem apagado jogando nessa função, pelo menos nos últimos jogos, com o Wesley e o Gustavo Mosquito, que está ganhando uma sequência aí até pela lesão ou pelas lesões dos seus companheiros. O Pedro Raul fica como uma alternativa para segundo tempo. O Hugo talvez retome a condição na lateral, porque o Matheus Bidu deixou muito a desejar no último jogo. Da mesma forma o Mateuzinho, porque o Fagner deve ser o titular normalmente. E aí, o Bidon também afirmado ali no meio, com a volta do Rodrigo Garro. Falamos do Paulinho, né? Paulinho deve voltar para o banco de reservas, o Garro reassume a condição de titular, ele só cumpriu suspensão contra o América na Copa do Brasil, então ele retorna automaticamente. E aí você tem Ranieri, Bidon e Garro, que é o melhor meio-campo possível nesse momento. O Garro, o cara criativo, o Bidon, o cara que dá a dinâmica, e o Ranieri, aquele pitbull que corre o campo inteiro. E na defesa, o Gustavo Henrique volta a ficar à disposição. Claro que ele teve um quadro de dengue, então daqui a pouco ele demora um pouquinho para readquirir a forma física, mas eu acho que mesmo que ele estivesse 100%, ou mesmo quando estiver, ele seguirá no banco. Porque o Kaká me parece ter assumido a condição de titular, não só pelos gols dos últimos jogos, pela segurança que ele dá e também por essa questão ofensiva, né, que hoje lhe garante uma vaga no time. Acredito que o Kaká, até pelas entrevistas, um cara que está parecendo bem à vontade, maduro, tá muito feliz de jogar no Corinthians. Eu acho que, cara, ele aproveitou a chance. É uma fatalidade, né? O Gustavo Henrique teve um quadro de dengue e teve que sair, ele jogava até pelo nome, pela representatividade, né? O cara vem da Europa, depois de jogar aqui por Santos e Flamengo, bem, né, um jogador jovem ainda, com grande potencial, você traz para ser titular. E o Kaká veio que meio que assim, estava emprestado para o Atlético Paranaense, por um time japonês, não, troca o empréstimo, traz para cá, não sei o que, não está sendo utilizado lá, beleza e tal. E chegou, cara, chegando. E aí, futebol é isso também, né? Então, o Kaká hoje, para mim, ele é titular do Corinthians, assim como o Carlos Miguel, assim como o Breno Bidon, assim como o Wesley, e os demais, né, vão construindo essa condição, mais uma oportunidade para a gente ver nesse jogo contra o Fortaleza. E aí, o que vocês estão achando de tudo isso? O Carlos Miguel provavelmente vai ter uma sequência e precisa, né? Porque eu sempre defendi que o Carlos Miguel merecesse mais chances. Até porque, para a gente ter uma amostragem maior. Porque senão fica aquela história do, não, o Carlos Miguel, tem que botar o Carlos Miguel, o Cássio falha, bota o Carlos Miguel. E o Carlos Miguel jogar 1, 2 jogos, e daqui a pouco ele vai bem, e volta o Cássio, a gente sempre fica com aquela sensação, mas será que se o Carlos Miguel jogasse, sei lá, 15 jogos, ele não iria falhar? Ele iria bem na maioria deles? Vamos lá. Ele já nos mostrou que tem capacidade para isso. Hora de falar sobre o Corinthians. Várias novidades. A mais curiosa, a participação de Rodrigo Garro numa reunião recente entre líderes do elenco, todo o elenco para ser mais preciso, e líderes da Gaviões da Fiel. Os caras da Gaviões cobrando atitude, empenho, vontade, dizendo que os resultados eram muito ruins
quando o Rodrigo Garro, que acabou de chegar, levantou a mão e pediu a palavra. E segundo o relato de torcedores da Gaviões, a forma como o Rodrigo Garro se colocou foi muito corajosa, porque ele meio que enfrentou os torcedores para sair em defesa do elenco, afirmando que todo mundo treina pra caramba, que os caras são super dedicados, que não há atrasos de horário, que ninguém tá dando migué, que ninguém tá se esforçando menos do que deveria. São dificuldades normais de um campeonato ou de campeonatos super difíceis disputados no Brasil. E essa personalidade / coragem do Rodrigo Garro foi muito bem avaliada por torcedores, por lideranças da Gaviões da Fiel, que entenderam que o argentino que acabou de chegar e nem estava sendo cobrado, foi muito homem, teve uma atitude muito positiva ao pedir a palavra e sair em defesa do restante do elenco. Atleta contratado por 7,5 milhões de dólares, tem oscilado entre bons e maus momentos, já está muito claro que ele bate muito bem na bola, que tem muita qualidade, mas ainda pode ser melhor aproveitado. E essa atitude dele acabou chamando a atenção. Ainda sobre o Corinthians, queria contar que a Justiça de São Paulo já condenou o Timão a pagar R$1.800.000 a Juliano, o ex-meia do Timão, que hoje joga no Santos. Foi à Justiça para cobrar 8 meses de direitos de imagem atrasados. A Justiça determinou esse pagamento. Se o Corinthians não cumprir, vai ter uma série de punições. Para arrematar, Gustavo Henrique, Igor Coronado e Yuri Alberto devem desfalcar o Timão contra o Fortaleza na noite desse sábado. Os três até fizeram exercícios com bola, mas ainda não têm a mesma condição física dos demais. Uma vitória diante do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Depois, no meio da semana, contra o América do Norte, segundo o Mota, né? América do Norte. América! A vitória também do Corinthians por 2-1. E agora o técnico Antônio Oliveira terá novidades, né? O Rodrigo Garro estava suspenso diante do América pela Copa do Brasil, então ficou sem jogar. Agora ele deve voltar ao time. O próprio Antônio Oliveira também volta ao banco de reservas, até porque ele também ficou fora contra o América, mas nós estamos falando de Campeonato Brasileiro agora, né? E algumas dúvidas, né? Por exemplo, hoje ele treinou o time pela manhã, Danilão, Portuga, Bal, Ouvintes e Sombra, e ele colocou uma formação em que a gente entende que é aquela que ele considera ideal hoje, né? Lembrando que Yuri Alberto está fora, segue lesionado. Igor Coronado também está fora, segue lesionado. Né? A gente não saiu os relacionados ainda, a gente fica na expectativa. Mas ele treinou com Carlos Miguel. Tá. Tinha uma notícia aí de que o Carlos Miguel poderia jogar 2 jogos, depois o Cássio voltar. Carlos Miguel treinou entre os titulares. O Cássio tá gostando de dar uma descansada, pois né? é, mas Você é acha que é um bom, caminho sem cara. volta, De Paula? Um caminho sem volta já? E assim, cá entre nós, com todo respeito, como você vai tirar o Carlos Miguel depois das defesas que ele fez durante a semana contra o América? Cara? E outra, Ele rodízio. pegou 3 O bolas América ali, é um dos pelo amor melhores de Deus. ataques do Brasil. Rodízio de Não goleiro. mas o Carlos Miguel pegou 3 bolas complicadas. Mas peraí, rodízio de goleiro, você acaba perdendo a sequência e a confiança dos dois. Pois é. Não, goleiro é posição de confiança. Você pode combinar, ó, você joga a Copa do Brasil, eu vou jogar o campeonato. Ok, mas entra você, sai você. Você acaba perdendo ritmo, confiança, a pior coisa. Pois é, Carlos Olha, Miguel, aí Fagner reaparece pelo lado direito, miolo de zaga, tem o Félix Torres e o Kaká ganhando a posição. Que eu falei pra você que ele jogava a bola. 2 partidas Ele é como discreto titular, e faz a dele, velho. 2 gols, e pelo lado esquerdo voltou o Hugo também como titular. Tá. Meio de campo, o Ranielli, o Breno Bidon e o Rodrigo Garro, e à frente, Mosquito, porque é a única opção pelo lado direito agora. Caramba, Mosquito, hein, Romero centralizado e o Wesley pelo lado esquerdo. Durante essa atividade, ele experimentou o Mateuzinho no lugar do Fagner na direita e o Paulinho em lugar do Breno Bidon no meio de campo. Deixa eu te fazer uma questão. Pedro Raul, então, também desgraça, porque Tá. no caso ele poderia jogar o Romero pra jogar na direita, que sempre jogou a vida inteira, e no comando de ataque colocar o Pedro Raul, concorda? Mas os centroavantes do Corinthians não estão agradando, digamos assim. Então ele Mas tem opta sido municiados, você que acompanha para e passo a vida muito corintiana. mais do que antigamente, mas Exato. ainda pouco. Mas muito mais do que antigamente. Mas, ô Portuga, é que assim, meu, o Pedro Raul, cara, é bem meia boca, né? Vamos ser honestos É aqui. pior que o Yuri Então, Alberto? É, Que mesmo dupla, hein? nível, os dois são Nossa ruins. Senhora. Né? Mas assim, o Romero... Mas os dois têm uma boa feição. São muito Quem é mais bonitos. bonito? São muito bonitos. Muito Eles são bem afeituosos. Quem é mais bonito? Pro é. meu estilo, o Pedro Raul, que fez inclusive a harmonização facial. Ele fez, tá. agora passou por um procedimento. Ficou bom, né? então. Mas uma pergunta O Bar séria gostou, agora, ele De Paula. falou. Bar Numa gostou? ausência do Wesley, o Corinthians já virou refém do Wesley agora? Ainda não. Ainda não. Mas ele é o jogador hoje, melhor atacante que nós temos é o Wesley. É o que ele quer dizer assim. Passou o Romero? O único que sabe. Lógico, faz o único tempo. que tem intimidade com a bola. É Se ele sair, complicou. O único que não tropeça e cai. O Pedro Henrique teve a oportunidade e se lesionou. Problema na coxa. Jogou 1 minuto e 40. É jogador Se médio. lesionou. E aí não era uma expectativa do Pedro Henrique. Infelizmente ele se lesionou.
Agora, vamos acompanhar. O Fortaleza, que é complicado. É chato. Time encardido. Joguinho Cara, eu difícil, acompanhei mano. os melhores momentos de Fortaleza e Vasco pela Copa do Brasil. 0x0 é aquele muito enganoso. Mas é assim, é muito enganoso. E era um jogo, De Paulo, que depois dos resultados do final de semana do Campeonato Brasileiro, nós esperávamos que o Fortaleza fosse passar com facilidade pelo Vasco, né? Não, Porque o Vasco tomou 4 do Cara, Criciúma mas não em casa, né? passou porque o Porque Deus não Fortaleza quis. acho que finalizou 15 ou 16 vezes ao gol. O goleiro, o Léo Jardim, pegou um monte, a bola pegou na trave, bate e rebate. Cara, a bola não entrou. Enfim, Corinthians é um compromisso complicado, a CBF alterou o horário, né? Era 4 da tarde, virou 9 da Você noite. gostou Jogo dessa balada. alteração? Eu Você, não. particularmente, como você Você não vê gostou? essa Eu alteração? vi com gostei. péssimos olhos. Por quê? Eu Porque gostei, atrapalha o seu sábado à noite. O que você Totalmente, atrapalha pretende? Tá, completamente. se você estivesse em casa, você ia fazer o quê? Vai, no sábado à noite. Eu acho que nada. Então, pra mim foi melhor. Pra mim já vejo com bons olhos a mudança. Você gostou, Porque eu consigo Danilo? usar o sábado inteiro com a Maitezinha, com a Diva, e à noite jogo balada. É porque Vamos você trabalhar, gosta de ficar entendeu? com a sua família o dia inteiro. Ah, entendi. Ah, tá Mas sabe por explicado. que ele gosta? Porque ele é Tá pouco tempo de explicado. casado, Luiz. Ó, mas tem notícia boa pra Pouco você, tempo de Vitória. casado. Qual? Fortaleza viajou com 4 desfalques pro Opa! jogo contra o Corinthians. Quem Então, são? não vem Caleb, Opa, Lucas Sacha, sim. Cardona e Sim. o Kusevich. Também não é 4 grande jogadores coisa aí também. que o Fortaleza não terá à É, disposição. mas não é- O Lucas Sacha não é aquele, né? Não, aquele tá no Não, Bragantino. não, Esse é o Eduardo. É, esse é o outro Eduardo. Sacha. Quem tá Sacha Janeiro. arrebentando é o Pochettino. O argentino Pochettino tá jogando muita bola E lá. o Pikachu, né? Aí, a outra situação Gosto que... do Lucero. A outra... Seu bom jogador. A outra situação que vem à tona no Corinthians é o Rubão. O Big Acabou. Ruben. O Agora Big acabou. Ruben. Agora acabou a farra, vai. O Rubão Agora é a ganhador. vez. Saiu atirando, né, discretamente, mas assim, ele já era, eu dizia aqui durante o estádio 97, né, ele já é pré-candidato já. Né? Ele De já novo? fazia Nossa, que loucura campanha, isso. Que ele já loucura, fazia cara. campanha nos bastidores. O Rubão me lembra o Ulisses Guimarães. Ele vai estar com 90 anos, Pois vai é, mas candidato a alguma coisa. ele já era pré-candidato e agora ele saiu. Precisa ver para que lado ele vai agora. Né? Porque no Corinthians, né, Bá? Você tem várias chapas, mas você tem normalmente 2 lados apenas, né? Vamos ver com quem que ele vai se aliar. Ele saiu debulhando, né, o Danilo. E assim, a tendência é que ele não fique quieto. A tendência é que ele comece a falar, Sim. a expor situações, e isso vai prejudicar, né? Hoje o Gustavo Zupac, até o Danilo me falou, trouxe a informação de que o Corinthians, em 4 meses, perdeu o treinador, que era o Mano Menezes, mas até aí acho normal, porque o Augusto não gostava do Sim. Mano. Perdeu o diretor De comunicação, estatutário de futebol, que é o Rubão, e perdeu o diretor de comunicação, Wagner Vilaron. Foram 3 baixas, 4 meses de trabalho, 4 4 meses, meses né? de E gestão. durante esse tempo todo, talvez nunca tenha tido um presidente. então. Não, ele faz um bom trabalho. Então, Mas, na verdade, assim, Augusto Melo... o Augusto Rubão Melo vai ontem- sair atirando. Vai dinamitar o Parque São Jorge. nessa carta Que aberta... legal, cara. Eu não acho. Falou, Não, nós estamos ele- querendo sossego. Ué, é pô. muito legal isso. Ele escreveu, brincadeira. ele soltou uma carta aberta, onde ele se despede da torcida corintiana, e ele diz como que ele foi comunicado, né? E diz que o Augusto Melo ligou pra ele e falou que estava muito pressionado pra ele tomar essa atitude de demitir ele. E como o De Paula falou, ele saiu atirando mesmo, porque ele já falou da permuta dos colchões, da possível contratação de um CEO, da volta do time sub-23, já deu uma cutucada nessa diretoria Mas vamos lá, ele é contra o CEO, é isso? contra o CEO. Ele é contra o Sub-23. Pelo que ele coloca na carta, ele foi mas- contra essas atitudes e isso criou uma indisposição com ele dentro da diretoria. Mas peraí, Então- o Sub-23 também sou contra. Porque você não consegue ter um time competente, Vai montar um profissional. Sub-23? Você vai montar um sub... O cara que não estourou até 23 Não, anos. É que me o desculpa, Corinthians tem tem cara feito. de 29 O jogando Corinthians tem Sub-23. feito muitas contratações, Então. categoria sub-20, sabe? não tem um E não tem desfalque, como né? agrupar os caras. Não tá E aí tendo vira como agrupar cabide. os caras. E aí imaginaram fazer novamente sub-23, que eu acho que não vai virar. A rejeição é muito grande. Louco. E o Augusto, agora, com a série do Rubão, ele tem o Fabinho Soldado como diretor executivo, vai poder trabalhar mais tranquilo. E o Fernando Alba, que é o chamado diretor adjunto, né? Ele já foi diretor de esportes aquáticos, diretor da base, e agora como diretor adjunto lá, já tá trabalhando. Mas o Augusto, eu acho que vai ser o cara que vai mandar mais agora, vai Ô, De querer Paula. centralizar tudo nas costas dele. Que fase. Você que entende da política do Corinthians, diz uma coisa. O Rubão sai. Sim. É natural que os conselheiros partidários do Rubão, entre aspas, saiam também? Ou tipo, olha, Rubão, você saiu porque você quis, a gente tá com o Melo. Cara, o Rubão tem um poder de convencimento lá dentro muito grande. Tá. O Rubão foi o principal aliado político do Augusto.
muitos dos votos do Augusto vieram do Rubão e Companhia Limitada. Ou seja, o Augusto também perde força, então? O Augusto, ele não é que ele perde. Ele perde força porque um dos seus principais aliados agora praticamente tornou-se inimigo. Fiel, qual o seu palpite pro jogo de hoje, hein? Pra mim, Coringão 2-0 em cima do Fortaleza e um golzinho aí do Romero pra desencantar. E o Alberto, acho que perdeu a vaga, hein? Vamos ver se nos próximos jogos ele vem a recuperar a titularidade, como que o Antônio Oliveira vai se portar com isso. Com a saída do Rubão, a gente viu como que vai ficar os bastidores do futebol ali do Coringão. Se pelo menos essa briga, essa crise interna ali melhorar, já ajuda, porque estava afetando sim toda a comissão técnica e até os jogadores. E a gente aí também sabe que o Rodrigo Garro está se destacando bastante e só tem a crescer, né? Quando ele sai do time, simplesmente o time sente muito, ele traz todo o movimento ali do meio de campo, criação, vem dando assistência, só precisa, na minha opinião, marcar mais gols, chegar mais perto da área. Antônio Oliveira não segura muito o Garro lá atrás, mas está desempenhando um ótimo futebol e está sendo destaque nesse time aí do Corinthians. Agora é contar com o Coronado também para que venha atuar mais vezes e parar de se machucar, né? A gente vai trazer tudo do Corinthians aqui nos próximos vídeos. Se inscreva, deixe seu like também e até a próxima. Valeu!